Paulo César, professor. Gostaria então de convidar o nosso último interventor dessa mesa, que é o professor Telmo Ronzani, né, do CREPEA, da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Psicologia Social pela FMG, doutor em Psicobiologia pela Unifesp, pós-doutor em álcool e drogas pela Wellcome Health Center nos Estados Unidos, coordenador do Centro de Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras Drogas, CREPEA. Então, com a palavra. Obrigado, boa noite. Eu sou o último dos últimos aqui, então estou me sentindo no final da maratona aqui, ou aquele corredor que está chegando meio cambaleando já, pelo cansaço de todos. Vou tentar ser bem breve, eu acho que bastante coisa que eu tinha programado para apresentar já foi programado, então não vou ficar me repetindo aqui muito. O que eu tentei preparar para vocês hoje aqui é um pouco sobre desafios para prevenção e tratamento e quais evidências procuramos e tentando fazer uma discussão mais ampliada sobre o assunto próximo. A primeira coisa que a gente tem que começar a conversar, eu acho que é um consenso de que trabalhar no tema álcool e drogas e políticas públicas, e principalmente em álcool e outras drogas, é uma verdadeira torre de Babel, né? Nós temos diferentes linguagens, diferentes interesses, diferentes percepções que vão gerar como resultado diferentes tipos de ação e entendimento sobre o tema, e é importante já desde esse momento dessa concepção da área entender as diferenças de percepção e de intervenção, de ação sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, que eu acho que é uma área que nós temos mais dúvidas do que certezas, e a gente tem que ter duvidar das certezas totalitárias, seja ela qual vertente for, para um lado ou para o outro. Próximo. Para se falar também da questão da prevenção, tratamento e reabilitação, um aspecto importante que, de uma forma geral, existe uma tendência hoje na área da gente individualizar a questão e trazer uma culpabilização muito forte, desde a questão da prevenção até tratamento e reabilitação, no usuário ou no indivíduo, e a gente acaba desconsiderando aspectos contextuais e que aumenta ainda mais a carga do problema sobre essas pessoas, se a gente não tiver um olhar um pouco mais ampliado sobre o tema. Próximo. E falar de prevenção é algo muito controverso, primeiro porque as evidências não são muito claras e existe uma certa tradição da gente ter uma ênfase do que a gente chama de preventivismo prescritivo, que se prevenção é simplesmente você prescrever bons comportamentos e ações, e que muitas vezes a gente sabe que isso tem uma eficácia muito baixa para a gente, de fato, conseguir esses resultados da prevenção ou até mesmo do tratamento. Próximo. Essa é uma figura que eu já mostro há alguns anos e eu acho que ela é sempre atual, que ela é um quadro que chama Saúde Pública, que é uma pintura muito interessante porque ela mostra um pouco da importância a gente tem de avaliar do contexto. A tendência que a gente tem de políticas públicas, de ação de prevenção em outras áreas, a gente tem então uma figura, até ele está com uma farda aqui militar, até uma ideia da militarização da questão da saúde, com tábulas, é uma tábua aqui com diversos mandamentos de bons comportamentos, como não ingerir sal, não usar drogas, não ingerir gordura e etc. E tem todo esse contexto aqui por baixo. E aí, nessa figura aqui, eu já gastaria meus 15 minutos que eu não tenho, então eu não vou falar muito, mas depois, quem quiser, eu posso mandar e dá para ficar viajando. Eu fazia muito quando era adolescente nas capas das bandas progressivas, e aí é bem parecido isso aqui, dá para vocês ficarem olhando por muito tempo sobre essa figura. Próximo. Isso leva a gente a pensar que pensar em ação de álcool e drogas, seja em qual ênfase a gente vai fazer tratamento, reabilitação, prevenção, a gente tem que pensar num contexto dos vários aspectos vinculados à questão do uso, e não só a droga em si, isso já foi falado, também não vou me ater muito a isso, mas é um grande desafio como colocar isso em prática. A gente, algumas palavras mágicas são colocadas como interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, inclusive está no nome da Brand. Mas exercer, de fato, intersetorialidade, multidisciplinaridade ou transdisciplinaridade é algo complicado. Na prática, e onde a gente vai pensando nas políticas públicas, a gente sabe como que essa ação e a visão
das drogas ainda é muito setorial. Então, se eu penso a partir da educação, eu penso a partir da saúde ou da segurança pública, e a integração dessas visões geralmente são muito dificultadas na nossa prática. Próximo. E aí vem a tal da medicina baseada em evidências, ou ações baseadas em evidências, ou políticas baseadas em evidências, que o Toffoli já colocou muito bem aqui hoje de manhã, não vou me repetir, mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado de que evidência a gente está procurando, que evidência a gente quer encontrar e qual evidência muitas vezes nós vamos até manipular para achar o que a gente quer, né? Como profecia autorrealizadora, que é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer essas pesquisas. Próximo. E aí, a outra questão, além da evidência, é a prioridade em políticas públicas para se trabalhar com o tema. E aí eu também posso usar diversos tipos de ênfase ou prioridade ou a evidência, que a gente pode ter algumas evidências muito mais econômicas, político-eleitorais, como a gente tem visto muito atualmente, uma ênfase bastante forte nesse aspecto político-eleitoral, pautando a discussão sobre o tema drogas hoje, por exemplo. Discussões ideológicas que fazem parte da sociedade, etc., e as epidemiológicas. Então é muito importante a gente saber qual a evidência e qual a prioridade a gente está utilizando quando a gente vai planejar uma política pública, quando a gente vai fazer um planejamento de prevenção, tratamento e reabilitação. Próximo. Próximo. Pode passar o gráfico todo. E aí, uma questão que é importante a gente pensar em evidência, o que nós vamos implementar em termos de políticas públicas, sempre a gente tem que pensar qual é o aspecto principal que a gente vai tentar trabalhar, né? Então, quando eu vou propor algo, eu posso ter uma abordagem que ele tem uma eficácia relativamente boa, ter várias evidências, mas ele tem uma eficiência muito baixa, ou ele é pouco efetivo. Então, a minha aplicabilidade dessa política ou dessa ação ela vai ser dificultada, que a gente também tem que relativizar um pouco qual a preocupação maior que eu vou ter na minha ação. Vai ser uma que vai enfatizar a efetividade, ou a eficiência, ou a eficácia, nesse caso. Próximo. Um outro aspecto que no Brasil a gente não está acostumado, a ideia de avaliação ela é muitas vezes vista como ou punitivo ou algo protocolar. Não, ela não tem fim, ela é um fim em si, ou então ela serve para punir alguma coisa e não para melhorar o nosso serviço. É algo que a gente tem que trabalhar cada vez mais nas nossas políticas, avaliar melhor o que a gente está fazendo, seja políticas macro ou até mesmo, né, ou ações até mesmo dentro do nosso serviço. A gente tem diversos tipos de avaliações hoje que pode servir para a gente melhorar a nossa prática, que geralmente a gente não faz. A gente geralmente baseia as nossas áreas no que a gente, nos nossos pressupostos ideológicos, ou questões financeiras, ou preferências, ou visões de mundo, e não necessariamente nos resultados que a gente está tendo ou não em função daquilo. Então, avaliar é sempre visto como algo ruim a princípio, e que é uma coisa que a gente tem que começar a mudar na nossa cultura do serviço atualmente. Próximo. E algo que a gente precisa começar a pensar na história da abordagem pragmática, e aí tem uma figura mostrando aqui na área de psicologia, tem uma discussão bem forte entre os freudianos e o terapeuta cognitivo. O que é melhor? Psicanálise ou a terapia cognitiva? Esse quadrinho mostra aqui que o que vai diferenciar é a minha ênfase. O negócio é fazer o carro andar e ele funcionar. Se ele funcionar, ele funcionou. Logicamente, nós temos que ter uma linha de pensamento, um tipo de ação minimamente coerente e consistente, mas a abordagem pragmática acaba sendo algo muito importante para a gente trabalhar no tema. A gente então tem que despedir dos nossos preconceitos e das nossas amarras diárias, etc. Próximo. Pode passar isso tudo. Esse é um slide, o Darcy estava comentando, esse é um slide que eu roubei do Brian Rush. Então eu sou um réu, confesso que eu gosto de roubar bons slides, eu estava discutindo com o Darty sobre isso. E esse é um dado muito interessante de uma pesquisa que ele apresentou, desse artigo, quais são os aspectos que acabam tendo impacto na recuperação do usuário de drogas. E a gente vê aqui que tem a questão da expectativa, ela tem um peso de 15%, relação terapêutica 30%, fatores extraterapêuticos 40%, e a técnica ela acaba, nessa pesquisa, tem um peso de 15%, mostrando como que a gente tem que pensar mais ampliado, mesmo quando a gente está no contexto clínico. Então é importante a gente ter essa visão mais ampliada também na clínica. Próximo.
Um problema muito forte, que é algo que de interesse de nosso grupo, a gente estuda bastante isso, que acaba dificultando as nossas ações e que muitas vezes pauta toda a política pública e as políticas de tratamento e reabilitação, é a questão do estigma e moralização. A visão que a gente tem sobre o uso acaba trazendo um impacto na nossa formulação de políticas, nas nossas ações de prevenção, e a gente vê isso muito fortemente, principalmente quando a gente vai falar de prevenção. Isso muitas vezes piora muito o resultado das nossas intervenções e acaba gerando vários problemas éticos e de direitos humanos e também de resultado em cima do nosso trabalho. Próximo. Aqui é só um dado do nosso grupo que a gente fez aqui com profissionais de saúde, mostrando na comparação de várias condições como o tabagismo, maconha e cocaína é a condição mais moralizada em comparação a vários outros aqui. E isso, então, são profissionais que deveriam cuidar e não deveriam ter essa postura e são altamente moralizadores do consumo de drogas. E isso tem um impacto direto no dia a dia, na esfera do cuidado dessas pessoas. Próximo. Aqui é uma pesquisa da Poliana, que está aqui, de mestrado, que também a gente comparou profissionais de saúde geral e profissionais de saúde mental. Isso são vinhetas que a gente utilizou. Não vou ficar detalhando, mas a gente esperaria, por exemplo, que o profissional de saúde mental ele deveria ter uma postura não moralizadora, não estigmatizante, etc. E os nossos pesquisas mostrando que não. Eles, tanto quanto outros profissionais, eles têm um alto desejo de distância social e têm uma moralização muito grande também aos usuários. A gente imagina o que está acontecendo, então, no dia a dia dos nossos serviços que a gente está estudando. Né? Próximo. E aí tem um grande problema. Então, inclusive, numa mesa que era para falar de álcool, eu estou falando do crack de novo. Então, é algo que a gente também tem que repensar. Então, eu até usei uma coisa, uma parte da poesia que tinha uma pedra no meio do caminho, a política sobre drogas virou uma política de uma droga só. Isso é muito complicado, a gente pensar numa política pública que enfoca em uma só droga. Isso gera uma série de repercussões quando a gente fala da questão do álcool, não que não seja um problema do crack, mas a gente individualizar a discussão para uma droga e etc., a gente empobreceu e esvaziou bastante a discussão de políticas públicas na área de drogas nos últimos tempos em função disso. Próximo. E o que eu faço em relação a isso? O que geralmente eu tenho feito, o crack tem sido o nosso cavalo de Troia. Então, quando a gente vai estudar ou trabalhar com serviço, etc., se eu falar álcool e tabaco, eles não estão muito interessados, até porque eles nem sabem onde estão os dependentes de álcool. Eles estão interessados, de repente, não existe mais dependente de álcool no Brasil. Nós temos, todos os serviços estão lotados de usuários de crack. E é uma coisa que geralmente a gente uma estratégia que a gente usa, inclusive com gestores e etc. Então nós viemos aqui para trabalhar com crack. A gente entra com esse cavalo de Troia para lá dentro a gente começar a tentar mudar a cabeça. Mas não é fácil, mas é uma estratégia que a gente tem utilizado, inclusive nos financiamentos. O financiamento hoje, para quem quiser pesquisar e trabalhar com aula de crack, é relativamente fácil ter financiamento. Para outras drogas, nem tanto. Né? Próximo. E aí está o programa, que eu acho que é bom de trazer o que tem acontecido. O crack é possível vencer, do governo. Que ele é separado em 3 níveis de ação. Então, o nível do cuidado, vinculado à atenção psicossocial, à saúde, a autoridade, que é ligado à segurança pública, principalmente, etc. E a prevenção, que é algo que ficou, se vocês forem olhar no plano, é algo que ficou uma incógnita, então um vazio aqui. Não se sabe, se coloca mais ou menos uma listagem de curso de capacitação, e é algo que a gente tem discutido bastante. A capacitação é algo muito importante, mas ela não tem fim em si. A capacitação e educação para a saúde, educação permanente, é um meio, não um fim. E tem se colocado a prevenção por um vazio nesse programa. Além dele ser de uma droga só, nós não sabemos que o governo está nos sinalizando em relação à prevenção. E é importante também a gente trazer uma perspectiva que o usuário não é uma coisa só, existem vários grupos que vão demandar cuidados diferentes, ações diferentes e serviços diferentes em diferentes níveis, que é algo que a gente tem trabalhado bastante ultimamente e que a gente tem tentado fazer, que é uma avaliação de necessidade. O que de fato o Brasil precisa de níveis de ação, que tipo de serviço e para que população específica que a gente vai ter, em função do que a gente tem encontrado hoje, que são serviços de
baixa cobertura e muitas vezes de baixa qualidade em função da baixa cobertura e vários outros contextos, principalmente o esvaziamento da atenção a partir do SUS, né? Então é o que a gente tem colocado como problema também. Próximo. Só para finalizar, já que o Cidado falou de cachorro, eu trouxe alguns cachorros que também os humanos treinaram a cheirar maconha, está aqui. Então é o zero. E uma foto que eu tirei, eu gosto de correr, etc. E eu levo sempre meu celular para tirar fotos inusitadas. Foi uma pichação no muro lá em Juiz de Fora, que eu acho que é importante. Alguém pichou essa frase no muro onde eu estava passando, e eu acho que alguém está preocupado com essa discussão, e eu acho interessante. Quem lucra com a guerra às drogas? E qual é o impacto que isso tem para a nossa sociedade? Que isso a gente já está discutindo bastante aqui. Obrigado. Boa noite.